Ótimo. Isso. Então, Matheus, estava te fazendo essa pergunta, como é que foi para você, como reverberou em você a leitura desse livro? Eu já li ele tem um tempo, na verdade. Quando é que foi? Foi no início desse ano? Acho que foi no início desse ano. E esse livro, assim, foi meio altos e baixos, assim. Eu fiquei bem bolado com esse livro, porque eu tenho uma raiva, eu sinto raiva quando meu gremlin, ele gosta de detectar gremlins em ação. E, e quando eu li esse livro, ele fica muito escrito de uma forma. Ele é bonito, ele é quase como se fosse. Ele é inspirador, mas ao mesmo tempo ele tem uma. Para mim, ele teve uma. É meio sombrio, ele é bastante sombrio, porque a sombra dele é meio agressiva, assim, pelo menos quando eu li. Quando eu senti isso. Eu senti que ele de alguma forma usa algumas linguagens muito sutis e não tão agressivas para falar coisas de uma forma agressiva, assim. Quando ele fala de natural, e teve uma vez que eu até falei com o Joana, assim, e acho que tem uma parte que eu estava lendo e eu falei com o Joana, ele fala natural 3 vezes numa página só. E qualquer pessoa que hoje em dia me argumenta que alguma coisa é natural e por isso deve ser assim, é, é um argumento para mim, não sei se faz confusão. Não me faz confusão, mas me deixa com raiva. Porque é um argumento fácil, superficial e que não sei se significa muita coisa. E aí, quando ele fala sobre mães, e fala sobre maternidade, pinta esse desenho da mãe de muito tempo atrás, eu acho que, tipo assim, eu sinto que a pressão que ele coloca em qualquer pai ou mãe ao inspirar esse. É quase como se fosse assim, era uma vez antes do tempo. E antes do tempo, tudo era perfeito. Só que hoje a gente caiu em desgraça, mordeu a maçã do diabo, e hoje a gente vive em desgraça. E basicamente, pena de nós, e agora o resto da nossa vida é voltar para esse lugar e se matar para voltar para esse lugar. Então, assim, eu sinto quando ele escreve isso, que ele escreve com muita pouca ternura quando ele escreve essas palavras. O primeiro capítulo, principalmente. Ou é o primeiro ou o segundo. Só que logo depois tem um grande capítulo que é sobre os caras durões. E esse capítulo é quase como. Aí eu sinto assim, ó, se o livro fosse sobre isso, se fosse só isso, ia ser o livro da próxima cultura, um livro da próxima cultura. Não é que não teria sombra, mas seria uma coisa. Porque tem um lugar de compreensão, assim, um lugar de sororidade, um lugar de ouvir e não esmagar o outro. E quando ele fala sobre isso, sobre esses caras durões e os caras que não são durões, que viraram durões, eu sinto que é quase como se ele descesse do Éden e botasse o pé no chão e falasse assim: ah, beleza, o mundo é assim. Dito isso, vamos, vamos, tipo, se aceitar, sabe? Vamos olhar pra gente de verdade. Eu sinto um pouco isso, assim. Então, esse livro, assim, até falar um pouco sobre ele, assim, me dá um pouco de. Pega o meu estômago e dá uma torcida, assim, porque eu acho que ele tem uma mensagem e sinto que. Porque, assim, ele também escreveu esse livro já há um tempo, né? Então, é uma outra pessoa, ele tem o contexto dele. Então, eu tenho esse lugar muito de olhar para esse lugar e ficar com raiva, e de olhar para a pessoa e sentir alegria, assim.
Uau, Obrigada. obrigada. É, nossa, Matheus, muito obrigada, porque vieram alguns flashes aqui para mim, assim, sabe? De portas. Ah, primeiro que, assim, tudo tem luz e sombra, isso é fato, né? E enxergar a sombra de algo, de algo que pressupõe muita luz, é uma qualidade, assim, importante para a gente cultivar, né? Para entender o todo, né? Para entender a integridade do material, da obra em si, né? Da mensagem em si. Senão a gente corre o risco de ficar com pontos cegos e perder alguma coisa, assim, né? Importante. Então, quando você me traz a sua percepção dessa sombra, a primeira coisa que veio para mim é essa conversa de gremlin para gremlin, sabe? De mundo sombrio com mundo sombrio. E eu não sei, eu tenho uma dúvida se eu teria me conectado com o livro se ele tivesse sido escrito de uma outra forma. Se ele não tivesse pego exatamente onde me dói e desse lugar de quase uma manipulaçãozinha, assim, né? Do tipo, tentar suavizar uma coisa que é dura e ser muito cruel até na fala. Eu lembro de. E aí isso explica, e a evidência que eu tenho disso é que vários momentos que eu estava lendo o livro, eu senti uma pontada no estômago, como se eu tivesse levado um soco no estômago, assim, sabe? E aí não tem ternura nesse lugar. Mas ao mesmo tempo, na hora que eu levo esse soco no estômago, causa um chacoalhar, assim, né? Daquela dor, que aí você olha para aquilo, e aí sai do anestesiamento. Porque aí você olha, machucou? Não, como assim? Né? O que que ele está falando aí? Eu sou de fachada? Não, eu sou verdadeira. Tudo bem que na minha biografia como mãe eu só fiz coisas de mãe de fachada, mas eu sou verdadeira. E então essa provocação acaba alcançando um certo propósito, né? E aí na hora que você fala que quando ele foi falar dos caras durões, que aí sim ele é como se ele não tivesse sido tão pesado, aí é que eu senti raiva. Como assim? Aí na hora de falar dos caras durões, ele só avisou? Não, aí que tinha que bater mesmo, né? Então é interessante essas reações aqui, sabe, com a tua fala, assim. É muito interessante. Isso me faz pensar, isso me lembra dessa parte de tudo aquilo que eu ainda não quero ver, de tudo aquilo que eu ainda que, que a minha inconsciência consegue ainda deixar no anestesiamento, sabe? Tem bastante coisa, né? Não tudo aquilo, mas traz essa consciência, né? E aí eu não sei, e aí eu tenho medo, sabe, de imaginar, de pensar que o livro poderia ter sido escrito diferente. Eu tenho uma história que eu me conto que se ele tivesse sido escrito diferente, talvez não tivesse chegado a nenhum lugar. E mesmo sendo escrito dessa forma, ele tem alcançado poucas pessoas, mesmo com uma mensagem assim tão relevante assim para nós, né? E eu sinto tristeza por isso, sabe? De enxergar ainda essa curva, né, da responsabilidade em que nós estamos enquanto humanidade, assim. Enfim, obrigada, Matheus. Muito ouro você trouxe. Obrigado. Obrigada. Eu quero. Vocês estão me ouvindo? Ouve assim um barulho estranho. Eu já conversei várias vezes com o Matheus, né, sobre o livro. E agora estava ouvindo, né, vocês, e acho que Priscila, você trouxe uns elementos a mais, bem interessantes, desse lugar do gremlin com gremlin, né, de a gente só consegue ver o sombrio do outro através do nosso sombrio, né, desse lugar de a gente só consegue ver no outro aquilo que tem dentro, de alguma forma. E eu
quando o Mateus começou a dizer que tinha raiva do livro, eu fui para um lugar que eu vou muitas vezes, que é vou defender. Eu sinto-me atacada, então tenho que defender aquilo que eu acho que é perfeito. E eu agora estava ouvindo o Mateus e esse impulso veio muito forte, assim, não, mas porquê é que ele está a falar sobre isso? E ao mesmo tempo, quando tu trouxeste essa clareza de que, né, do Gremlin para Gremlin, me veio a clareza de que, primeiro eu tenho uma história de que esse livro foi escrito dessa forma, não à toa, não é? Assim, ele acho que usou conscientemente o seu Gremlin para trazer essas provocações tão fortes e profundas. E é um lugar onde eu ressoo muito, assim. Eu, eu tenho, assim, como é que eu ia dizer? O que eu quero dizer é um tipo de livro, eu acho que só chegou a mim porque ressoa muito esse tipo de murro no estômago, né? Eu sinto que a humanidade precisa desse murro no estômago porque ela está tão anestesiada que se não for a murro, ela não percebe, assim. Infelizmente, nós, né? Acho que às vezes preciso desse murro no estômago para acordar para a vida, né? Para dizer, olha, sim, é isso que está a acontecer. E então, para mim, e nós já falámos aqui várias vezes, este livro não é, tem esse efeito, é um murro no estômago e que nos leva a depois fazer questionamentos e nos leva a querer fazer diferente. Então ele não é propriamente sobre o passado, mas sim sobre como é que pode vir a ser a próxima cultura. Porque apesar de haver parece que há uma história de que ele acha que era muito boa no antigamente, ele não diz isso no livro. Não há nenhuma frase que diga, vamos voltar para o antigamente. Ele não diz isso. Mas, não, mas ao ler, a nossa, né, os nossos gremlins dizem, não, mas antigamente não era bom, porque havia isto e aquilo. E é verdade. Então, onde é que eu tomo responsabilidade? Ok, antigamente não era bom por isto, mas tinha coisas que eram muito importantes e que nós também nos desconectámos dela. Então, como é que eu vou lá pegar aquilo que é importante, eu integrar e eu transcender aquilo que não é importante e tomar responsabilidade para criar aquilo que é mais íntegro para mim, não é? Então, eu sinto que este livro, e tenho muita pena que ele já morreu e que tem poucos livros, porque eu gostava de o conhecer pessoalmente. Este livro traz-nos a capacidade de escrever os próximos livros, né? Nós somos os escritores dos próximos livros, das próximas narrativas, de escrever a nossa própria vida, né? Com essa consciência desses murros no estômago. Então foi para onde me levou, assim, as vossas partilhas. Eu... Obrigado, Joana. Eu te ouvindo, eu fiquei pensando assim, fiquei refletindo, porque eu gosto muito de ler, gosto de escrever, estou com um livro encalhado para ser publicado, e fico, e quando eu fui ler, em alguns momentos eu cheguei a ter raiva do tipo, olha, igual a Joana falou assim, ele gostaria de ter conhecido, ele teve poucos livros, ele morreu já. E eu, de alguma forma, em alguns momentos, meu Grêmio chega no ponto de tipo assim, olha, devia ter morrido antes desse livro, sabe? Tipo, é um exagero, é um nível exagerado de Grêmio, assim, mas chega nesse nível, assim. Porque eu fico pensando, assim, e olha que muito louco, porque eu tive agora viajando e a Joana deixou os livros comigo e ela não conseguiu estar lá no Canadá e aí fui eu que dei o livro para minha prima e quando eu dei o livro eu fiquei pensando assim, nossa, eu estou distribuindo, tem coisas aí que eu estou distribuindo que eu não sei se eu concordo, sabe?
E, assim, assim, dentro de mim, o meu lugar de paz foi de que, assim, ó, eu espero que ela leia menos essa parte e leia mais a outra parte. A parte que eu acho que para mim é aquilo que me inspira a viver. E um tempo atrás eu fiz um exercício, eu estava lendo muitos autores homens e comecei a ler mulheres. E a Joana até descobriu uma falha na minha cabeça que eu falo de autoras mulheres no masculino. E eu fiquei pensando assim, pô, eu não acho, assim, não é que eu não acho, mas assim, se uma mulher tivesse escrito esse livro, se o feminino tivesse escrito esse livro, ele não seria escrito dessa forma. Isso é uma história. Porque e nunca vai existir, porque nunca ninguém, talvez em um outro mundo paralelo, o James Kimmel chamava Joanna Kimmel e era uma mulher e escreveu um livro e de outra forma, sacou? Mas nesse mundo nunca ele vai ser mulher e nunca vai ter escrito. Mas tem outros livros que, por exemplo, que eu acho que são escritos por mulheres e que abrem uma outra abordagem que é esse lugar de aceitação, integração, prazer, que, tipo assim, nesse caso, e aí é um exercício, porque eu estou dando uma aula sobre dar aula. E eu fiquei observando que nesse canal de leitura, nesse canal, que a gente estava olhando sobre canais de aprendizado, formas, tá? O quanto que a forma é relevante para você aprender. Então, a gente está conversando, ter uma exposição sobre esse livro, ler o livro, pintar sobre esse livro, são formas de aprender sobre o livro. E eu fiquei pensando assim, na forma de leitura, e aí pode ser uma caixa, uma coisa de caixa, ou pode ser uma coisa do ser também. Tipo, eu não quero, eu não quero, o meu ser não quer ser violentado, sabe? Não quero sentir que eu fui violentado ao ler um livro. Eu posso ver coisas duras, eu posso ler coisas duras. Tem livros que escrevem coisas mais duras do que esse livro. Acho que existe uma dimensão da violência que eu acho que é uma questão a ser tratada, que é meio confundir. Às vezes eu confundo, e eu não tenho na verdade, eu não tenho uma distinção, por ter nascido no mundo onde eu nasci, não existe uma distinção entre violência e clareza, ou rigidez, ou integridade. São conceitos que são princípios, se a gente for usar a linguagem, que em vários momentos, em nome de clareza, ultrapassa-se a linha e ultrapassa e eu acho que ele brincou nesse fio da navalha. E que eu acho que faz desse livro ser interessante é essa brincar no fio. Escrever, se atrever a viver o mundo, é brincar nesse fio da navalha. E eu não, e eu observando enquanto escritor, enquanto uma pessoa que quer escrever o livro, que quer publicar, e talvez seja esse um obstáculo a ser trabalhado, que é aceitar que alguém vai querer que eu tivesse morrido antes de escrever esse livro, sabe? Alguém vai ler o meu livro e vai falar assim, não, essa pessoa devia ter morrido antes de escrever esse livro. Então, para mim, tem esse lugar, assim, tem um lugar de... E eu li esse livro, não tem como desler esse livro. E isso Tem me... como parar de ler o livro quando se estás a sentir violentado. É a tua liberdade para fazer isso. É verdade. É verdade.
Agora, a minha Gremlin está falando, ele está aqui com certeza porque ele estava com saudade da Joana. Não, ou, não, Mas, olha desculpa, eu só, não consegui ficar. Ela foi mais forte do que eu. tem uma outra história também sobre isso, que assim, eu acho que eu estava engasgado de não ter conseguido vir nenhuma vez para poder. Porque Trazer. isso também é uma coisa ingrata, porque eu tô aqui, o cara já morreu, eu não tem como nem se defender, sacou? E não tem É, como se posicionar. Eu tô aqui violento, batendo nele também, sacou? Tô me vingando de alguma forma. e isso é uma coisa muito interessante, Matheus. Porque olha só, ele foi escrito. Quando eu vi o livro, que eu vi que foi um homem escrevendo sobre mães, eu falei, ah, porcaria, não vou nem perder meu tempo. Quem é ele, né, para falar sobre mães? Eu só li o livro porque era prefaciado pela Ana Tomás. Aí eu dei um crédito porque a Ana tem, né, é a Ana. E ela não ia prefaciar qualquer livro, e realmente ela não faz isso. Senão eu nem teria lido. E aí, quando você me traz isso, me remete ao porquê que eu nem teria lido se a Ana não tivesse prefaciado. Porque é um homem, e um homem dentro de uma cultura de caras durões. Assim como eu, mesmo sendo mulher e mãe, bebi disso. Também tive esse endurecimento, né? E o homem também. E aí ele tem essa ousadia e até uma arrogância de, no seu lugar de homem, falar sobre um assunto que ele não tem lugar de fala, dentro de uma cultura de durões. Então seria quase uma aberração se ele conseguisse falar de outra forma, que não fosse desse lugar de homem durão. Então, isso me traz essa lembrança. E aí depois minha mente vai para um outro lugar de questionamento, do tipo, tá, então por que nós mulheres nos conectamos com esse livro? E aí já vem uma história do tipo, pô, a gente está acostumada a paulada, né? A gente está acostumada a que sejam durões com a gente e que sejam violentos com a gente. Infelizmente, a mulher ela acaba sobrevivendo nesse mundo violento. Então isso não chega a ser tão duro assim. Aí, pá, aí minha mente vai para um outro lugar, que aí vira uma coisa grande, assim, de uma curiosidade, de querer entender. É como se no seu desconforto, na sua raiva, Mateus, com essa intensidade que chega para mim, tem uma chave, tem uma informação a mais. Por quê que essa narrativa violenta de um cara durão, violentando, né, como você diz, te pega tanto? Isso é uma pergunta. E aí você usa também de violência para falar sobre o cara, né? Meio que para, como você trouxe agora, como uma vingança disso. E aí, independente do que é teu ou não, o que vem para mim é essa, eu acho que vem como um alerta, assim, uma luz piscante, vermelha, assim, um alerta de olhar para a violência em si. Quer seja no livro, quer seja com a mensagem boa que tenha por trás, quer seja com um método sombrio, mas com um propósito brilhante, sei lá, whatever, é uma violência. É uma violência. E o quanto, e é isso é o que eu pego disso, né? O quanto em mim tem a normatização da violência, de receber a violência. E aí, dá esse respiro, tá, deixa eu ver o que tem de bom disso daqui, sabe? E aí me vem esse questionamento, por que eu devo aceitar uma violência? Por quê? De onde vem isso? Hum, é. Eu criei outras histórias, que não as vossas, que não essa
né? De que é uma violência ou que não é uma violência, mas ao mesmo tempo esse lugar me veio conectei com um encontro que nós tivemos aqui, em que falámos sobre um pacto das mulheres que eu penso assim, se fosse uma mulher que escrevesse esse livro, ela, a maioria das mulheres ia dizer que ela traiu as mulheres. Que há uma espécie de um pacto que é assim, uma mulher dizer a outra mulher que ela é uma mãe de fachada não é ok. Um homem ele até pode dizer, porque assim, lá está, é isso, ele não é mãe, pode dizer o que ele quiser, a gente já está habituado a ouvir todas as coisas e mais algumas. Agora, se fosse uma mulher a dizer isso, aí sim, eu acho que essa mulher ela teria morrido por causa do livro. Acho que alguém a teria assassinado. E aí essa foi a história que eu criei. E também acho que a primeira vez que percebi que era um livro de homem, tem sempre essa pergunta, né? Que um homem escrever sobre maternidade ou sei lá. Quando tem essas histórias de que ele não tem lugar de fala, mas sim, ele tem lugar de fala porque ele tem uma mãe, e sim, porque ele também tem olhos e também tem discernimento, então provavelmente tem filhos, então teve ao lado de uma mãe também muito tempo, então tem sim. E eu acho que ele teve mais facilidade em escrever esse livro do que uma mulher teria, né? E essa é a minha história. E, e eu não me senti violentada pelo livro em nenhum momento. Eu senti coisas. E um livro que me traz para os sentimentos, assim, de grande intensidade, para mim, é o tipo de livro que eu gosto de ler. Porque se for um livro só para eu, que bom, li isto e volto para o meu status quo e para o meu dia a dia, estou igual, para mim não faz sentido, não é? Porque este livro, ele é um livro transformador. Acho difícil alguém ler ou se anestesia, tipo, ou então alguma coisa. É isso, vai se questionar, vai ficar mexido, vai para alguns lugares que precisa de olhar, não é? Do seu mundo sombrio. Então, eu acho curioso porque cada um de nós tem uma história diferente e a minha história, cada um de nós foi para o seu mundo sombrio particular, né? E eu sei que esse é o meu mundo sombrio, assim, de ter esse patriarcado dentro de mim, então eu não senti violentada porque para mim é fácil violentar, né? Dessa forma, porque é esse patriarcado dentro de mim. E ao mesmo tempo eu digo assim, não, uma mulher que fala certas coisas para mim não é ok. Um homem pode falar, então tem esse lugar do meu mundo sombrio. E eu consigo ver isso com clareza, assim. Não foi imediato, né? Acho que eu só consigo ver isso à medida que estamos aqui no grupo de estudos e por isso é que eu acho que é importante partilhar, porque senão o mais certo era eu ter lido o livro, tinha uma camada de coisas que tinha mexido, mas eu não ia tão fundo como quando eu ouço outras pessoas e quando vêm outras camadas de outras pessoas, né? Isso me traz mais clareza das minhas questões pessoais. E eu estou muito contente de estar aqui, Mateus, assim, representando homens, neste grupo. Acho que és o segundo que apareceu em algum momento. Houve um, houve um educador que veio, ele nem era pai, ele veio no primeiro ou segundo encontro, depois não apareceu mais e acho que agora és tu, então eu fico feliz porque sinto que isto não é um grupo para mães e mulheres, mas sim um grupo para a humanidade e fico feliz de te ouvir. Não, teve o Eduardo que também participou algumas vezes e que trouxe muito ouro também, né? Foi ele que basicamente que traduziu o livro. Então eu fico alegre com a tua presença e com a tua coragem, né, de trazer essa crueza, né? Não é como se diz crueza, mas
honest, não sei se existe a palavra em inglês, mas esse testemunho tão cru, né, para este espaço. Eu compartilho disso também. Eu celebro também, Mateus, porque minha caixa de boa menina tem muita dificuldade em trazer essas coisas assim, sabe? E é como se tivesse como não, tem um mecanismo de, ah, não, isso daqui não é apropriado para esse momento e nem é tão relevante e deixa para lá, né? Então isso me traz a importância da diversidade, assim, sabe? A importância de se colocar na mesa como ressoa realmente, assim, sabe? Com essa integridade, assim. E aí, e também é interessante porque, como a Joana disse, se eu tivesse só lido o livro, teria ido a uma camada. E aí eu tô observando, sabe, o quanto esse tema tem permeado todos os meus outros estudos, assim, sabe? De certa forma. E a minha relação, não só com meu filho, mas todas as relações também, né? Qual o tema, Priscila? Oi? Qual o tema especificamente? Eu não ouvi. Você falou que Da tem. ternura, Ah, da ternura. especificamente da ternura. Não. Eu acho que, no final das contas, o Eduardo trouxe isso logo no primeiro encontro, né? E, e, de certa forma, esse tema foi o que permeou todo o encontro. Ou pelo menos dentro de mim tem permeado isso, sabe? Como se fosse o grande tema, no final das contas. Esse Uhum. resgate da ternura. E na live que a gente fez, para mim caiu essa ficha de que, meu, a gente nem fala de ternura no nosso dia a dia. Quantos textos que a gente lê por aí, ou TED, ou coisas que a gente vê, não tem nem essa palavra, usa-se outras, né? E aí me veio quase essa sensação de extinção, tá ficando extinto, sabe? A palavra e a prática em si, assim, da ternura. Uhum. Eu estava com uma. Eu ia colocar uma questão sobre violência, né? Porque a gente falou sobre a percepção de violência e ser uma violência, e o quanto que isso é um olhar. Tem várias camadas, né? Tem a camada daquilo que minha caixa considera como violência, aquilo que meu ser considera como violência e aquilo que meu grêmio considera como violência. E, e aí, quando você falou sobre o tema da ternura, eu estava tentando me veio a pergunta sobre se violência é o oposto, né? É a antítese da ternura, né? O anti-ternura. E eu fico, porque uma das coisas que eu sinto é, até mesmo quando eu vou sentir a violência, eu fico me perguntando quem está sentindo essa violência. Será que meu. Porque, por exemplo, tem uma Spark que fala que você não pode, ninguém pode te machucar. Você não pode machucar ninguém. E eu já li essa Spark e senti ela no meu corpo, integrei ela, uma parte dela, e considero que ainda existe violência. Ainda existe sei lá, às vezes eu vejo e aí pode ser uma história também, né? E hoje, por exemplo, estava indo para a universidade e peguei um ônibus que ele tava, que era um ônibus com ar-condicionado, né? Ou seja, com as janelas lacradas, mas o ar-condicionado não estava funcionando. No calor do Rio de Janeiro, que hoje estava quente, então eu cheguei ensopado na universidade. E estava me perguntando assim, alguém decidiu sair com esse moedor de carne na rua, sabe? Com esse ônibus, que era um moedor de carne. Basicamente, eu fui 45 minutos
sendo massacrado, assim. E eu pergunto, será que é uma violência isso? Será que alguém quis fazer isso? Porque não precisa ser não intencional para ser uma violência. Então, existem milhões de violências que são intencionais ou sombrias, mas para mim continuam sendo violências. E aí fiquei nesse lugar do, olha, se a pessoa tivesse, se alguém tivesse agido com ternura nesse caminho, esse ônibus não estaria na rua. Eu, Alguém eu tinha tenho, eu tenho uma provocação para você. Você aceita? uma provocação. De onde que vem essa provocação? Da escuta da tua fala. Velho, eu aceito. É, por que que você não foi terno com você nesse momento do ônibus? Porque você não precisava estar naquele ônibus. Você tem outras possibilidades ao teu alcance. Onde é que você não, por que que você não consegue ser terno com você mesmo? Eu acho que a grande distinção que aparece nessa Spark, e estamos a falar de adultos, não é? Não estamos a falar de crianças. As crianças não têm matriz para sair da violência, não é? Mas o adulto, não é? Tem responsabilidade, não é tem, mas se o adulto estiver num contexto de responsabilidade radical, ele sabe que tem outras possibilidades ao seu alcance. Então, ficar num lugar em que o adulto está se sentindo violentado é ele está-se a violentar, porque ele está a permitir que isso aconteça. E, por exemplo, nesse exemplo específico que você trouxe, você podia ter saído do autocarro, do ônibus, ter apanhado um Uber com ar-condicionado. No teu caso, eu sei que isso é possível. Talvez outras pessoas não tenham essa possibilidade, mas você tem. A pergunta é, por que é que você não fez isso? Ou não fez outra coisa, se não contar uma história que você estava sendo violentado? Qual é, qual é o benefício que você tem contando essa história? Isso ressoa em mim também, assim, porque ressoa na frase que eu disse, assim, o quanto é que qual parte minha que ainda aceita receber violência de alguma forma, né? Porque normatizar, no meu caso, ainda falei que era receber e relativizar, normatizar e falar, ah, ok, é assim mesmo, assim, para não sentir a violência, né? Como uma forma de não, não achar que foi tão violento assim. Acho que vai um pouco para esse lugar também, da tua provocação, para mim. Tem um lugar assim, que eu não tenho. É um lugar de investigação, assim, de um lugar a ser investigado. Assim, ter respostas para as perguntas do porquê que. Qual que é a parte de mim que se alimenta dessa história? Qual a parte que eu alimento? Tem respostas claras para isso. Sobre esse lugar de ter possibilidades e me perguntar por que que eu não tomei essas possibilidades para não estar naquele lugar. E para além de tudo isso que já tá que é visível já hoje em dia, que a gente já tem mapas para isso, nós enquanto a partir do momento que a gente fez o EPB, a gente tem mapas para isso. De alguma forma eu sinto
que existe algo para além dessa pergunta da responsabilidade individual. E que eu não sei descrever, não tenho um mapa para isso, mas de alguma forma me faz uma pergunta assim: será que no limiar a unidade é realmente o individual, o indivíduo? A unidade mais cheia, com infinitas possibilidades, é o indivíduo? Porque isso é um princípio no Possibility Management. Isso é uma base, né? Tem outras correntes que não. Eu imaginei, eu imaginei uma possibilidade que traria, assim, me passou pela minha cabeça, eu quero partilhar porque é a minha Gremlin, né? E as nossas histórias, e as histórias que ela cria realmente são altas telenovelas. Eu imaginei você no ônibus a sentir-se assim violentado e a usar a tua raiva e parasse esse ônibus e pusesse todo o pessoal do ônibus a dizer: Nós não queremos viajar assim. E o cara, o motorista, com certeza que ia dizer: Eu também não quero. Iam, sei lá, vocês iam à fonte de quem realmente trouxe essa violência, né? Porque quando você trouxe essa pergunta do quem é que permitiu que aquele ônibus circulasse, não é o motorista, não é? Quem apanhou aquele ônibus só está, não é, nessa consequência, mas não está usando a sua raiva, porque é isso, todos os dias é aceitar, é baixar a cabeça para aceitar o que lhe dão. Mas, por exemplo, tu podias ter chegado lá com a tua raiva e criavas um motim. E isso é o que eu estou brincando, porque para mim é esse lugar de tomar responsabilidade, que é uma responsabilidade que é individual primeiro, mas que pode atingir o coletivo. E essa é a força de tomar responsabilidade. Porque quando a gente não toma, não cria nada novo. E o que aconteceu foi que o ônibus circulou o dia todo, ninguém ouviu falar do Mateus que criou um motim no meio da, sei lá, da BR, não sei quê, não sei, não é? Não se ouviu falar disso, porque isso não aconteceu. Você criou outras histórias dentro de você onde nada foi criado. Ou não, né? Também estou aqui a dizer, se calhar foi criada esta possibilidade de a gente estar a falar sobre isso agora, mas de alguma forma o coletivo ele só existe através dos indivíduos, não é? O coletivo não existe antes do indivíduo. O coletivo uma consequência de vários indivíduos, não é? Daí que eu corroboro com a responsabilidade radical, ela precisar ser individual primeiro, mas que ela pode ter um impacto muito grande no todo. Então me passou assim, esta muita história e telenovela na minha cabeça, eu quis partilhar. Ai, ai. Deixa eu só partilhar que eu cheguei a ponderar tem alavancas de emergência que jogam uma janela no chão. Basicamente, você puxar aquilo, a janela cai para fora. E eu cheguei a ponderar e puxar uma delas, assim, no meio da estrada, tipo, e eu fiquei pensando, assim, qual que seria a reação do mundo a partir daquilo, assim. Ia dar no jornal, assim, professor, dia de fúria, indo para a universidade, dando minha entrevista, assim, esse ônibus, que eu sou professor de engenharia de transportes, né? Então, assim, eles iam entrevistar a pessoa, ia dar um grande caso. Corre o risco de não funcionar a porta de segurança. Então, isso ia ser É, muito triste, assim. Muito triste. É assim, no metrô eu já ouvi histórias de que o metrô, quando... E isso é muito louco, porque essa minha ideia de criar esse movimento é porque o metrô, ele, quando a carruagem tá com o ar-condicionado quebrado e é um dia de verão, eles tiram ela de circulação antes mesmo de rodar, porque sabe que alguém vai passar mal
é muito comum alguém passar mal e alguém apertar o botão de emergência e aquilo, tipo assim, acaba com a operação no metrô. Vai atrasar, assim, pra você tirar uma carruagem é uma coisa absurda, assim, de tempo e quer dizer em dinheiro. O ônibus não é tanto assim, mas eu fiquei pensando nessa possibilidade, de chegar assim. Eu pensei assim, nossa, se eu tivesse aqui com mais uma pessoa, eu ia com certeza falar com essa pessoa assim, olha, ô, vamos fazer o seguinte, você finge o desmaio e eu puxo a alavanca. Ou se você quiser fazer o contrário, te dou um Estratégia de Grêmio. Adoro. é só a gente só precisa aqui. Porque, assim, eu achei essa ideia é massa, assim. Eu só fiquei pensando, fiquei sentindo esse lugar da. Isso mudou meu dia. Eu tive uma aula, foi a minha primeira aula de mobilidade urbana hoje, que é uma disciplina que eu fiz. Falei, sentia todo sentido aquilo acontecer comigo. É, Me fez lembrar uma distinção que eu recebi uma vez sobre raiva, antes de eu entrar no PM, que era que a raiva ela aponta algo que não está certo. Isso é uma possibilidade para a raiva, né? Mas quando ela está atrelada à história, principalmente. Então ela vem como isso não é certo. E aí vem essa força para se fazer alguma coisa a respeito, né? De algo que não está certo. É, acho que É travou a isso. minha internet aqui. Vocês estão me ouvindo? estão me Sim, ouvindo, estão me estão ouvindo. ouvindo tudo. É isso, não está ok, então eu tomo responsabilidade e Para mim está travando. vou colocar o meu limite. Vou mudar Priscila, de nós estamos te ouvindo super bem. Ah, então, aí veio essa me lembrei, né, dessa informação de que uma das coisas que aciona a raiva é quando alguma coisa chega pra gente de que não tá certo. E aí vem como esse convite, tá? E aí você vai fazer o que a respeito? Tá aqui a energia. Te dou toda a energia para você fazer alguma coisa a respeito do que não tá certo. E aí, depois do PM, eu entendo que quando tá na inconsciência, a gente vai para um lugar de destruição, ou de si mesmo, ou do meio, né? A raiva inconsciente. E a raiva consciente traz essa clareza, tá? Então, se não está certo porque o que que eu quero, então? E aí é interessante esse comportamento do coletivo, porque enquanto indivíduo, tem uma dimensão do que eu quero. Na hora que eu estou no coletivo, isso adquire uma outra dimensão. Então, se olhar antropologicamente, uma das possibilidades de você não ter feito uma ação, ou de ter pego o Uber, ou de ter puxado a alavanca, ou de, sei lá, criado um motim, é porque você estava no coletivo. Então, tem esse lugar do comportamento de grupo, de falar, não, mas e os outros? Que impacto que eu causo nos outros? Será que eu também não vou atrapalhar os outros se eu fizer isso? Ou se só eu saio, as outras pessoas? Isso é tão inconsciente, isso vai para um lugar tão de ação inconsciente que a gente simplesmente segue esse inconsciente coletivo, assim, esse fenômeno de grupo, né? E é interessante porque até que uma das estratégias que você pensou é de juntar pelo menos mais um ali, ter um cúmplice ali, pelo menos você não tá o indivíduo fazendo, você tem pelo menos mais um, já é um grupo, já é um coletivo de dois, né? Então, isso é uma coisa, uma pesquisa que fica me martelando assim para um dia eu olhar com mais profundidade, sabe? Esses nossos comportamentos no indivíduo e no coletivo, sabe? Esse grande inconsciente coletivo, que quando a gente entra, a gente é outra coisa. A gente é outra coisa. Eu estava aqui a pensar até não só estar com o outro, mas pedir ao outro para ele fingir que estava passando mal. Eu acho que há um medo grande de ser preso, não é? De causar uma perturbação e ser preso, não é? Não sei se é preso, se é ser apontado o dedo. Não, foi você.
Só que é isso, assim, e eu acho que na tua fala estava muito vivo isso, porque você falou, eu, você falou de querer que o autor do livro morresse e de você aceitar que outras pessoas vão sentir isso em relação a você, em relação ao teu livro. E eu acho que isso aí tá moldando todos os teus atos. Assim, você não está rompendo o edge desse medo. Então é mais fácil ficar com um livro na gaveta do que haver pessoas que queiram que você morra. Mesmo que haja muitas outras pessoas que te aplaudem e que digam, nossa, que livro foi transformador para mim. Mas basta uma pessoa que queira que você morra, que você prefere que o livro esteja na gaveta. E isso agora é a minha história, claro. Bom, são 6h56. Eu tenho um evento agora às 19h. A minha proposta, antes de eu entrar em algum tema agora, é eu sair e vocês podem aproveitar, de repente, esse tempo, se vocês quiserem. Ok? Alguma resistência? Eu quero terminar a chamada também e sinto que por hoje fomos a vários lugares e também, pronto, estou aqui em Portugal, então são 11 da noite. Estou ok terminarem a chamada hoje, ok? Por mim, Obrigada, ok. Joana. Obrigada, Matheus. Obrigado, Priscila. Obrigado, Joana. Podemos desligar a gravação? Vou Sim. desligar aqui. Stop recording. Yes. Foi para